Então isso daqui é a parte 2. Vamos continuar os estudos. Entendeu as 4 chaves e as 4 portas? Eu estou fazendo a minha parte para que esse entendimento chegue na mente dos irmãos e os irmãos possam passar isso para outros irmãos nas igrejas, para que as igrejas então comecem a resgatar o testemunho do Senhor. Então presta atenção, vamos entrar na parte do corpo, que é importante entender isso, ainda que eu vou falar resumidamente. Esse vídeo aqui, ele foi construído na base de 4 ou 5 materiais. Como eu disse antes, um dos materiais é a minha própria playlist, que você tem que seguir, o entendimento que Deus me deu na palavra. E o segundo, terceiro, quarto e o quinto material são vídeos que eu pesquisei, principalmente explicando coisas a respeito da mente e do corpo, que eu entendi que o Senhor levanta homens que têm essa sabedoria para explicar nutrição, para explicar aspectos da nossa mente, aspectos do nosso corpo, que nos dá saúde e que Deus deixou ali em todas essas coisas um testemunho dele, para que nós criássemos paralelo com a palavra de Deus. E eu identifico isso nas cartas de Paulo também. Então eu vou deixar para vocês todo o material que me ajudou a construir esse estudo. E depois que acabar esse vídeo, depois que vocês entenderem tudo que eu quero dizer, vocês podem ir nesse material e vocês vão ficar mais impactados ainda. O impacto do estudo vai ser maior, porque vocês vão assistir o vídeo e entender com mais propriedade os próprios especialistas falando isso, para vocês verem que não sou eu que estou inventando essas coisas. E ao passo que vocês estiverem ali olhando aqueles vídeos, se interessarem para vocês, automaticamente vocês vão se lembrar do meu estudo outra vez. Tá bom? Vou deixar tudo listado para vocês. Deus falou para nós amarmos a Ele com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, energia muscular e com todo o nosso entendimento. Não é verdade? Irmãos, já é sabido de todos que o exercício físico ele é necessário para a saúde do homem. Principalmente, quando eu falo exercício físico, não é apenas um trabalho onde você se exercite. Eu estou falando de musculação com alta intensidade. Uma musculação consciente, focada, correta e que te leve à falha muscular em todas as séries e que te deixe ofegante. Se você conseguir tudo isso, que na verdade acontece naturalmente enquanto você faz, só que tem que ser observado, você tem que estar observando o seu corpo durante os exercícios, a reação, vendo se tem dores no músculo fora do normal, vendo se você está chegando na falha. Se você fizer isso 1 hora por dia, e não pode passar muito além disso, porque senão o efeito é ao contrário, é colateral, você começa a ter oxidação das células, estresse, 1 hora por dia. Isso vai te ajudar em todas as áreas da vida. Tudo. O exercício físico com alta intensidade. Pode ser um HIIT, pode ser algo que tenha aonde você chegue no seu máximo e respeitando os seus limites. Eu tenho estudado isso. E quando você faz apenas uma sessão de exercício nesse sentido que eu estou falando, você já consegue sentir o benefício para o corpo. Sabe por quê? O exercício muscular, principalmente o de intensidade física, a musculação, ela é imbatível. Não tem nenhum outro que se compare a ela, cientificamente provado já. Quando você faz isso, você melhora todo o seu corpo num todo. Os músculos não são partes do corpo que estão aleatórias à nossa mente. Está tudo relacionado e interligado. Quando você melhora os seus músculos, você melhora o seu cérebro. A sua capacidade cognitiva aumenta. Você fica mais inteligente. Claro que se você estudar, né? Você fica em condições melhores de estudar menos e aprender mais. Isso é perfeito. Mas você precisa de energia para isso. E para você ter energia para isso, você precisa descansar.
O horário sagrado do descanso tem que ser respeitado, porque senão você pode jogar fora de 70% a 80%, você pode jogar no lixo, né? Mais ou menos 70% a 80% do que você faz na academia, se você não descansar bem. Veja bem, preste atenção nisso, que ainda que você não faça exercício físico, se você não dormir bem, você não desenvolve bem a sua vida. E com o passar do tempo, você perde a percepção das coisas. Você está dormindo só de 5 a 6 horas, acha que está dormindo bem, perdeu o poder de julgar e de se observar, não vê que você envelheceu muito mais do que deveria e que você tem dificuldades de fazer conexões entre coisas, dificuldade para se expressar, e a sua força muscular automaticamente vai se perdendo. Tudo porque você não dorme corretamente. Mas se você dorme corretamente, você tem benefícios, sim, as suas células fazem xixi e cocô, e no sono tudo isso é excluído, limpa. Claro que tem que ser aquele sono, naquele esquema. Não pode dormir de barriga cheia, não pode mesmo. Só isso estraga o sono. Tem que dormir cedo, tem que se distanciar pelo menos 2 horas da luz do teto e da luz do celular e dormir cedo, que seria no máximo até 11 horas. Mas se for 10 horas, melhor ainda. 1 hora só faz toda a diferença. Então, nesse sentido, você melhora tudo. Só que você dorme melhor se você se exercita. E se você dormir melhor, você se exercita melhor. Quando você se exercita melhor, você aumenta no seu corpo as mitocôndrias. O que são mitocôndrias? Em poucas palavras, vocês podem ir aí aprender de maneira mais significativa. Não é o tema, o tema principal do vídeo, não vou me focar nisso, mas é importante conhecer pelo menos o básico e falar o básico. Mitocôndrias são o que eu aprendi, organelas. O que são organelas? Você vai ver que um conceito vai puxando o outro e fica complicado para mim. Fica complicado para mim e fica complicado mesmo para eu te explicar isso, porque exige mais dedicação. E todos esses conceitos são novos para mim. Mas eu aprendi que são organelas, e para você entender o que são organelas, você precisa de olhar para novos conceitos para entender o raciocínio todo. Mas eu já entendi aqui, já estou entendendo. Ou seja, Deus me deu sabedoria para conhecer isso, mas eu ainda não entendi completamente. Entendeu? Mas já entendi parcialmente, então eu posso passar para vocês. Mitocôndrias são organelas que estão relacionadas com todas as nossas células, todas, principalmente as células neuronais, células da nossa mente. E as mitocôndrias aumentam energia, mas para isso você precisa aumentar mitocôndrias, entendeu? Mitocôndrias estão relacionadas com todas as células do nosso corpo, elas aumentam energia, capacidade cognitiva, capacidade mesmo do corpo. E para aumentar mitocôndrias, você precisa de fazer exercício físico. Não há nada mais que aumenta mitocôndrias, segundo os estudos que eu estudei de especialistas, do que o exercício físico. A alimentação correta não aumenta mitocôndrias. Pode ajudar muito. A alimentação correta pode te dar mais força. Mas o que te dá mais força ainda é o sono. Então sim, de uma maneira... como é que eu posso dizer? De uma maneira... Qual é a palavra? Bom, o que aumenta mitocôndrias no corpo é o exercício físico. Mas já que o sono te dá mais força para fazer o exercício físico, então eu posso dizer que o sono aumenta mitocôndrias. Eu não ouvi isso nos trabalhos que eu estudei, mas é só correlacionar uma coisa com a outra, né? De maneira indireta. Lembrei a palavra simples não estava vindo na minha cabeça. De uma maneira indireta, o sono aumenta mitocôndrias. Se o sono for adequado e isso fizer você fazer um exercício muscular mais corretamente, então o sono aumenta mitocôndrias. Se você correlacionar os fatos, você sabe que precisa de uma alimentação boa, de suplementos, de whey, para você poder
fazer um exercício melhor, desenvolver melhor. Então, de uma maneira interligada, né, indireta, o alimento também pode te ajudar a aumentar as mitocôndrias. Veja que nos trabalhos que eu vou deixar para vocês, os homens não estão falando isso, porque os trabalhos científicos falam que somente o exercício físico aumenta as mitocôndrias. Mas eu estou fazendo correlações de coisas indiretas, entendeu? Então é isso. Isso é você estudar e trabalhar sobre o trabalho das pessoas, entendeu? Se eu falar aqui para você só que a alimentação boa ou só o sono aumenta mitocôndrias, aí eu estaria errando. Então, aumentando mitocôndrias, você aumenta a função de todas as células do corpo. E as principais são as da nossa mente, irmãos. As células da mente são chamadas de neurônios. Os neurônios são as principais células do nosso corpo. Elas fazem um tipo de transmissão. Elas recebem informações, elas transmitem informações, elas são relacionadas com o nosso sistema nervoso. Então elas impulsionam as outras células. Os neurônios parecem árvores. É incrível, eu nem posso entrar nessa parte aqui para falar mais especificamente sobre isso, porque senão eu me perco. Mas olha só, você entendeu a conexão das coisas, né? O que tudo isso tem a ver com o assunto de Efésios, de resgatar o testemunho da igreja e de... sabe? E de trazer o espírito de profecia. Parece que agora eu estou falando só do corpo natural, não estou prestando atenção mais na igreja. Só um momento que eu tenho que ver o tempo aqui. O que isso tem a ver? Irmãos, tem tudo a ver. Pode ver que Satanás, ele seduziu o mundo. Ele faz os homens comerem porcaria. Ele intoxicou o mundo. E não só intoxicou, ele distraiu. Você está intoxicado e você também pode estar distraído com seriados, com filmes, com querer desenvolver, tá querendo comprar casa, tá querendo, sabe, tá querendo montar, construir vida agora, ter filho. Nesse tempo aqui que nós estamos vivendo. Ou seja, Satanás realmente seduziu o mundo inteiro. Não é momento para isso. Não estou falando que você tem que deixar de trabalhar e deixar de viver. Mas não é momento para você sonhar em ter casa, em ter filhos, em construir família, ainda que Deus possa te dar isso. Eu estou falando que é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas relacionadas ao que nós necessitamos, Deus vai acrescentar. Mas tem pessoas que até mesmo dentro da mensagem do deserto, elas querem conquistar um sítio no deserto, um conforto no deserto, querem ter energia no deserto. Nem a mensagem do deserto fazem as pessoas acordarem e entender a palavra do Senhor, que em primeiro lugar tem que ser ministrar as coisas do Senhor, não resolver a sua vida particular, sua vida financeira, para depois, com o tempo que sobrar, você servir a Deus. Não faça isso. É em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como que você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Não é somente orando em casa, orando pelas nações e ouvindo um pouco da palavra, conversando com os irmãos e achando que isso daí é buscar em primeiro lugar. Não é. Você precisa colaborar com o corpo de alguma maneira, de alguma forma. Se não sabe por onde começar, ore ao Senhor. Não perca a conexão. Satanás intoxicou a nossa mente, tira a nossa energia, faz a gente gastar tempo com trabalho, com dinheiro, faz a gente pensar em outras coisas. E aí a gente não tem neurônios. A gente não usa neurônios para estudar a palavra de Deus. Por isso que desde o começo do vídeo eu comecei a falar essas coisas. Então presta atenção. Esse vídeo foi o número 2. Eu quero continuar isso daqui no vídeo número 3. Principalmente porque vai fechar o tempo agora, de 20 minutos. E eu tô tomando cuidado aqui para não chover em cima de mim. Tá bom? Vamos para a parte número 3 e entender a relação dessas coisas.